Começamos aí a nossa aula de energia elétrica. Ela é basicamente a continuação, tá? Não tem muita diferença da aula anterior, onde nós definimos potência elétrica. Então, o que vai acontecer? Essa é uma aula um pouco mais de resolução de exercícios e também com algumas ideias novas, principalmente uma unidade chamada quilowatt-hora. No mais, é mais do mesmo, tá? Então, vamos começar aqui. Começou. Quando eu falo de energia elétrica, eu já sei que eu vou falar de consumo de energia, vai estar relacionado a tempo, vai estar relacionado a uma potência. Então, a equação por si só não é um problema. É a famosa equação energia igual a potência vezes tempo. Então, quanto à equação, tá de boa. Não tem muito o que inventar. Qual é a grande novidade? Bom, a grande novidade é que quando tu faz exercícios que falam sobre energia, consumo de energia numa casa, por exemplo, vai estar associada também uma ideia de quilowatt-hora. Que aí esse quilowatt-hora, que é uma unidade de energia, também está associada à ideia de dinheiro. Então, o quilowatt-hora tem sempre um valor. E aí tu vai ter que fazer algumas regras de 3 para então chegar no valor final. Mas na prática não tem muito o que inventar, tá? Bora nós. Bom, falando em quilowatt-hora, aqui eu vou fazer o seguinte, eu já vou até abrir aqui para nós enxergarmos uma coisa, tá? Olhar a equação que energia é igual a potência vezes tempo é fundamental. Por quê? Qualquer que seja a unidade de potência vezes tempo, nos dará a unidade de energia. Então é assim, ó, quer ver? Ó, vamos pensar. Vamos imaginar que eu não lembro, tá? Não sei também ao certo. Eu tenho um ferro de passar roupa de 500 watts. É um ferro de passar roupa, uma hipótese. Uma vez que eu vejo watts, eu sei que watts representa 500 joules por segundo. Então, você tem um consumo de energia de 500 joules por segundo, tá? Se nós fôssemos pegar, por exemplo, esse consumo no mês, imagina que eu passe a roupa 2, 3, 4 vezes na semana. Se eu for pegar o consumo de energia no mês, né, devido a essa potência de 500 watts, tranquilamente passa aí de alguns milhões de joules de consumo de energia. Então, você vai ter aí uma forma de expressar energia em valores muito grandes. O que acontece? Para facilitar a visualização e até mesmo a fala, criamos uma unidade chamada quilowatt-hora. Quilowatt-hora é uma unidade prática, não é uma unidade do sistema internacional, tá? Então, que fique claro que quilowatt-hora é uma unidade prática e não é do sistema internacional. Então, vamos enxergá-la com um pouco mais de detalhes. Bom, primeiramente, quando eu vejo quilo, eu sei que quilo não é unidade de nada. Quilo é simplesmente uma forma de tu esconder o valor 1000. Então, eu tenho aqui 10 na 3. Outra coisa, watts, eu tenho que martelar na minha cabeça que watts é a mesma coisa que joules por segundo. E por último, quando eu for fazer a conversão de hora para o sistema internacional, eu tenho que lembrar que dentro de uma hora tem 3.600 segundos. Então, basicamente, o que eu tenho? Eu sei de matemática básica que 3.600 é 3,6 vezes 10 na 3. Se eu multiplicar 10 na 3 vezes 3,6 vezes 10 na 3, isso vai dar 3,6, mantém a base, somos expoentes, então vai ficar 10 na 6. Ou seja, 3.600.000. Essa é a nossa ideia. 3.600.000 é a mesma coisa que 3,6 vezes 10 na 6. Tá? Beleza? Professor, acho que vai ser a mesma pergunta. Mas 1 kWh não significa obrigatoriamente 1 kWh. Não. Exatamente.
miliampere-hora não significa necessariamente ampere-hora. Exatamente. É só uma forma de tu expressar, é uma outra forma de tu expressar energia. Então, quilowatt-hora não significa que tu tem que ter exatamente 1 quilowatt e 1 hora. É só uma forma de você colocar a unidade de energia, tá? Então, turma, essa aí é a nossa relação entre quilowatt-hora e joule. Professor, devo decorar essa conversão? Não devo decorar, eu devo entender que em algum momento ali eu vou ter que fazer a conversão, eu vou ter que fazer a conversão ou para tudo no sistema internacional ou quilowatt-hora, então tem que prestar atenção no texto, na questão, nos dados da informação. No mais, turma, não é difícil, tá? Eu costumo dizer que se eu conseguir aprender, imagina vocês, ok? Tá, até aqui 100%, todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Posso seguir? Beleza? Qualquer coisa aí, não hesitem em me chamar, por favor. Então vamos nós. Continua. Tá. Bom, não que seja necessariamente, tá? Vá cobrar isso, mas existe uma coisa chamada bandeira tarifária. Aqui no Brasil, dependendo das condições, se são favoráveis ou não para a geração da energia elétrica, tu vai ter diferentes bandeiras. Então, por exemplo, se você tem uma bandeira verde, as condições são favoráveis para a geração de energia. Não tem nenhum acréscimo na tua conta. À medida que eu vou deslocando para amarela, vermelha 1, vermelha 2, né, patamar 2, patamar 1 e patamar 2, é que as condições tornam-se cada vez mais difíceis, né? Para tu gerar a energia está sendo muito custoso. Até usei as palavras ali, mais custosas. Aí, turma, mais ou menos, tá? Aqui tem algumas alterações nos valores, mas não importa, porque se houver uma questão, a questão é obrigada a lhe informar algo. Então, por exemplo, você não é obrigado a saber sobre as bandeiras tarifárias. Se houver uma questão, a questão será bem dada, bem informada sobre tal. Aqui, mais ou menos, só para vocês entenderem, está escrito aqui embaixo, né? Cada quilowatt-hora é em torno de 6 centavos. Então, vamos fazer aqui uma conta mais simples. 100 quilowatt-horas é em torno de R$ 6. Essa aqui é a ideia, tá? Bom, vamos nós. Aqui, turma, nós vamos pegar uma questão do Enem, tá? Sem enrolação. Essa aula é bem boa, tem vários exercícios bem bons durante a aula. Buscando conhecer as informações técnicas de um ferro elétrico para avaliar o consumo de energia, um estudante identifica algumas informações desse eletrodoméstico fornecidas pelo fabricante, como mostra a figura. Bom, o que acontece? Tá? Nós estamos acostumados a falar que DDP vale 115 volts. Só que nesse exercício, ele colocou aqui, ó, VCA. Professor, o que é VCA? Bom, para quem for fazer depois aí uma engenharia da vida, tu vai ver que lá no laboratório tu pode ter DDP como VCC ou VCA. VCC, corrente contínua, VCA, corrente alternada. Para nós, não muda nada, não muda absolutamente nada. Eu só enxergo os 115 volts. E o próprio problema fala ali na tirinha que a potência, tá ali ó, bem explícito, hein? A potência vale 750 watts. Então já tá ali, tá? Que mais que o problema quer? Sabe-se que esse aparelho é utilizado em média 30 minutos por dia, ou seja, meia hora, durante 30 dias. Aqui é mês, né? Qual é o valor mais próximo do consumo mensal de energia desses eletrodomésticos em quilowatt-hora? Essa parte aqui, ó, é uma parte bem interessante e muito importante. Então, vamos começar com calma. Energia é igual a potência vezes tempo. Beleza.
Bom, como o problema quer em quilowatt-hora, eu tenho que ter a minha potência em quilowatt, tá? Como aqui ela está em 750 watts, para eu transformar para quilowatts, eu vou dividir por 1000. Então, isso aqui nos dará 0,75 quilowatts, tá? Essa é a nossa ideia aí, ok? Bom, continua. Energia igual a 0,75. Quer ver, ó? Para ajudar vocês, vou colocar a unidade junto, ó. Quilowatts é a unidade, tá? Vezes o tempo. Aqui tem que tomar muito cuidado. Qual é o tempo? O tempo são 30 minutos por dia, ou seja, meia hora. Então, eu vou colocar aqui, ó, meia hora. Vou colocar a unidade também para vocês enxergarem. Meia hora. Só que, turma, isso aqui é o consumo diário, né? São 30 minutos por dia. Mas como tu quer no mês, tu vai ter que fazer aqui no final um vezes 30. Esse vezes 30, para quem não pegou o pulinho do gato, é porque eu vou fazer mensal. Então, é vezes 30. No final das contas, é só matemática básica agora, né? Não tem muito o que inventar aqui, não, tá? Então, quanto que vai dar isso? Bom, vamos fazer conta. Ah, professor, vai dar quanto? Quer ver uma coisa, turma? Quer ver, ó? Vamos pensar. Eu não sou muito bom em matemática, então eu vou fazer aqui algumas ideias, tá? Bom, 0,75 dividido por 2 é um valor um pouco maior do que 0,3. É uma lógica bem básica. É um pouco maior do que 0,3, tá? Um valor um pouco maior do que 0,3 que multiplica 30 será um pouco mais do que 9. Estou arredondando. O valor que é um pouco acima de 9, fazendo uma aproximação absurda aqui, sem muitas loucuras. O único valor que é um pouco maior do que 9 ali é 11,3. Se tu for fazer bem certinho, tu vai ver que vai se aproximar mais do 11,3. Mas veja, que eu falei que é um pouco maior do que 0,3. Eu considerei como se fosse 0,6, mas é 0,75. Por isso que a minha conta bem aproximada está um pouco abaixo de 11. Mas já é suficiente para ter uma noção que a resposta certa é a letra D. Então é importante ter essas noções matemáticas até para tu tirar provas reais. Às vezes tu faz a conta tão rápida e não consegue enxergar a resposta. Ah, meu Deus, estou certo ou errado? Tu faz uma prova real, bem boba, é capaz de tu até acertar a questão que tu tinha errado, fazendo uma besteirinha ou outra. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 11,3 quilowatts-hora. Tá aqui a unidade, né? Quilowatts-hora. Fechou? Tá. Então, se alguém tiver dúvida, pode perguntar, porque nós não temos mais o que fazer isso. 15 vezes 0,75 é um pouco menor do que 15 vezes 1. Perfeito! Excelente! Muito boa também, Biana. Não, adorei. Perfeita. Eu te confesso que foi até melhor do que a minha. A tua visualização foi até melhor do que a minha. Uhum. Boa, boa, boa. Parabéns. É isso. É como eu digo, não é a grande sacada, não é o que faz tu acertar a questão, mas é uma baita de uma visualização. Isso faz com que a tua cabeça funcione melhor. Parabéns para todos. Muito boa mesmo. Vamos para outra questão do famoso Enem. Então, olha lá, mais uma questão do Enem, ok? Começamos. O consumo total de energia nas residências brasileiras envolve diversas fontes, como eletricidade, gás de cozinha, lenha e etc. O gráfico a seguir mostra a evolução do consumo de energia elétrica residencial comparada com o consumo total de energia residencial de 1970 a 1995. Então, uma questão relativamente longa. Tá, vamos olhar para esse gráfico com um pouco mais de calma. O que diz esse gráfico? No eixo Y fala consumo de energia vezes 10 na 6 TEP. O que é TEP? Também não sei. Está aqui embaixo. Toneladas equivalentes de petróleo.
Uma novidade que eu acabei de descobrir também. E aqui no eixo Y está essa informação, no eixo X estão as datas. Veja que em roxo, que é a linha de cima, é energia total, e embaixo, em azul, é somente a energia elétrica. Esse gráfico vai até 1995. Seria curioso estudar esse gráfico nos dias atuais. Acho que nós temos aí um salto ainda maior do que nós estamos vendo aqui. Mas, enfim, vamos lá. Verifica-se que a participação percentual da energia elétrica no total de energia gasto nas residências brasileiras cresceu de 1970 e 1995, passando aproximadamente de para tanto. Bom, o problema dessa questão não é nem a matemática avançada, e sim o gráfico, que ele é, digamos assim, não tão claro. Então, tu vai ter que ter uma boa percepção de divisões. Essa é a grande sacanagem dessa questão, tá? Então, turma, vamos lá. Seguinte, primeiramente, quando tu quer fazer um comparativo entre algo, tu divide esse algo. Então, por exemplo, eu quero saber qual é a minha altura em relação à de Bruce. Bom, para eu saber a minha altura em relação à do Bruce, que é um querido amigo, o que eu faço? Pego a minha altura e divido pela altura de Bruce. Por isso que lá em espelhos esféricos, quando você fala de ampliação linear, tu faz A, que é a ampliação linear, I sobre O. Por que I sobre O? Porque ao fazer uma razão, né? Ao fazer uma divisão, você está literalmente fazendo uma relação, né? Uma proporção entre as coisas que você está analisando, tá? Sem enrolação. Ele quer 1970 e 1000. Cadê? Deixa eu só pegar aqui que eu acabei esquecendo. 70 e 95. São as duas informações ali mesmo. Tá. Bom, em 1970, a energia total tá mais ou menos aqui assim, né? Isso aqui vale quanto? Olha, turma. Eu sei que o valor com certeza é menor do que 25, né? Tá entre 20 e 25. Quanto? Bah. Professor, tu pode colocar 22, pode colocar 23, aí agora vai ficar muito a critério de vocês. Vai ser mais ou menos isso, é no olho mesmo, tá? Então eu vou colocar aqui aproximadamente 23. Ah, mas eu coloquei 22. Vai dar certo também porque a resposta é bem aproximada. E se eu olhar aqui embaixo, ó, tá aqui embaixo mesmo. Então aqui é tipo, bom, se o 5 tá aqui, ó, aqui é tipo 2, 2 e pouco, 3, vamos botar 2. Então se eu dividir esse valor azul pelo roxo, ou seja, se eu dividir 2 por 22, isso aqui vai dar 0,1 aproximadamente, né? Arredondando bastante. 0,1. Ou seja, isso aqui equivale a aproximadamente 10%. Então, 2 é aproximadamente 10% de 23, arredondando ao extremo. Por quê? Porque o programa consegue, né? O programa me permite fazer isso. Então, vamos ver se está certo, porque se não tiver certo, eu já até apago e vou fazer com mais precisão. Ó, 20 é impossível, porque para ser 20 tem que ser uma diferença absurda. 25 é uma diferença absurda, 40% é uma diferença absurda. Então, 10% tem alternativa com 10%? Tem. Agora resta saber se é para 40 ou se é para 60. Então, beleza. Aí eu venho aqui agora e vou pegar 1995. 1995 tá aqui, ó. Esse valor aqui é 30 e quanto? Bom, mais um chato. 33, 32. Ah, professor, pega 33, tá bom. E esse valor aqui de baixo, cadê? Tá aqui, ó, cravado no 20. Aí está fácil. Pelo menos um, né? 20. Então, se eu pegar 20 e dividir por 33, vai dar aproximadamente aí quanto? 3 vezes 6 é 18, então isso aqui vai dar aproximadamente, arredondando bem, 60%, né? 0,6.
Professor, por que não é a letra A? Bom, para ser 40%, teria que ser uma diferença bem grande ali, né? Bem pequena, na verdade. Mas como a diferença é um pouco maior, 60% me parece a resposta mais bonita. Então, nós ficamos com de 10 para 60. Ou seja, resposta certa, letra B. Sinceramente, aluno, eu não consigo enxergar, agora eu vou falar bem sério, eu não sei se o aluno classificaria essa questão como fácil, média ou difícil. Não sei. O que vocês classificariam? Fácil, médio ou difícil? Eu acho que média, prof, porque além da interpretação, tem que saber fazer o cálculo. Não basta só saber fazer o Sim, cálculo. sim. A interpretação é bem importante, né? Verdade, tem razão. Mas enfim, vamos nós. Tu tá vendo que eu tô fazendo de tudo aí, queridos, para fazê-los enxergar além do horizonte. Professor, essas nossas aulas, elas são próprias para qual vestibular? Todos, não adianta. Nós estamos fazendo uma abertura bem grande aí de linha de raciocínio, tá? Eu ficaria em dúvida no cálculo, eu sei. Não é um cálculo simples, tá? Não é um cálculo agradável. Vamos para mais uma do Enem. Podemos estimar, ó, essas questões que eu estou fazendo para o Enem valem tranquilamente para uma CAF. Vale? Vale? Claro que vale. Ah, vale para uma UFPR? Vale. Ah, vale para uma Unesp? Vale para. Vale, pior que vale, tá? Vale mesmo, porque são questões bem boas, não são tão ridículas assim como alguns falam, porque são boas. Ó, podemos estimar o consumo de energia elétrica de uma casa, considerando as principais fontes desse consumo. Pense na situação em que apenas os aparelhos que constam da tabela a seguir fossem utilizados diariamente da mesma forma. A tabela fornece a potência e o tempo efetivo de uso diário de cada aparelho doméstico. Supondo que o mês tenha 30 dias e que o custo do quilowatt-hora seja de 40 centavos, o consumo de energia elétrica mensal dessa casa é de aproximadamente quanto? Então, turma, a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar com calma as informações. Bom, na primeira coluna eu tenho os aparelhos, beleza. Na segunda coluna, a potência que já está em quilowatts, perfeito. E por último, tempo de uso diário, que já está em horas. Já está em horas. O que isso quer dizer? Que se eu fizer a segunda coluna vezes a terceira coluna, eu já acho o consumo de energia diário. Mas como eu quero saber o consumo mensal, aí eu vou fazer vezes 30 dias. Então, qualquer que seja a conta que eu pegue por linha vezes 30, já dá o mensal. Mas eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso achar o consumo diário total de todos os aparelhos e depois, no final, multiplicar por 30. Mas eu posso fazer linha a linha. Se eu pegar o resultado da primeira linha e multiplicar por 30, da segunda linha e multiplicar por 30, eu já acho o consumo mensal de cada aparelho, tá? Bom, para facilitar a tua vida, eu deixei aqui uma tabela pronta. Então, vamos lá. Primeira conta, ó. 1,5 vezes 8. Por que 1,5 vezes 8? Porque eu fiz 1,5 quilowatts vezes 8 horas vezes 30. Aqui eu coloquei o 30 na frente porque eu já coloquei por mês, né? Vezes 30 mês. Ou seja, o consumo mensal do ar-condicionado, 360 quilowatts-hora. Professor, eu não entendi essas contas na boa. Então vamos voltar. Energia igual a potência vezes tempo. Como tu quer em quilowatt-hora, você tem que ter a potência em quilowatt e o tempo em hora. Por isso que eu vou fazer 1,5 vezes 8. Então, eu vou fazer 1,5 vezes 8 e depois vou multiplicar por 30. Então, fazendo essa conta, dá 360, tá? Próxima linha, 3,3
vezes 1/3, e aí vai ficar 3,3 vezes 1/3, que é 1,1, e aí eu vou multiplicar por 30 para virar, então, consumo mensal, ou seja, 33. A próxima, 0,2 vezes 10 é 2. 2 vezes 30, 60. 0,35 vezes 10, 3,5. Vezes 30, 105. 0,1 vezes 6, 0,6. Vezes 30, 18. Então, aqui eu tenho o consumo mensal de todos os aparelhos. Para eu saber o consumo mensal de tudo, basta eu somar 360 com 33, com 60, com 105, com 18. Bom, para agilizar a nossa aula, eu já fiz essa soma, dá 576. Só que agora eu tenho que prestar atenção. 576, ó, é a energia total que eu consumi. 576 kWh. Mas o problema é saber quanto tu pagou por isso aproximadamente. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma regra de 3, né? Ó, tá aqui o valor, ó. O quilowatt-hora, 40 centavos. Então, o que eu venho aqui? Pego uma caneta, vamos lá. O quilowatt-hora custa 40 centavos. Eu gastei 576 kWh, e aqui eu vou botar G de gasto, ou C de custo, tanto faz, tá? Isso aqui vai dar mais ou menos 576 vezes 0,4. Isso aqui dá aproximadamente aí 230,40, tá? Então a resposta aí é 230 aproximadamente. Essa é a nossa resposta, tá? Pessoal, alguém tem dúvida em alguma conta? Olá, Raquel, tudo bem? Tudo ótimo por aqui, espero que seja tudo bem. Seja bem-vinda aí à nossa aula, tá? Ótimo. Pessoal, se alguém tiver dúvida, por favor, não hesite em perguntar. Ficamos com a resposta certa, a letra E de eu quero, eu posso, eu consigo, basta eu querer. Vamos seguir. Exercício 4. Gente, o exercício 4 é um pedaço de uma questão da UFSC. Agora nós vamos fazer algumas questões ali bem interessantes aí, ó. Galera que quer UFSC, tem várias questões boas que eu estou resolvendo aí durante o nosso curso, né? Galera que quer a CAF, quer o FPR, quer Enem, quer o Brasil. Vamos junto para tudo. O Brasil é nosso. Vamos junto. Abaixo é apresentada a etiqueta de um aquecedor elétrico. A etiqueta indica que o produto tem desempenho aprovado pelo Inmetro e está em conformidade com o Programa Brasileiro de Etiquetagem, que visa prover os consumidores de informações que lhes permitam avaliar e otimizar o consumo de energia dos equipamentos eletrodomésticos. Considere o custo de 1 kWh igual a 50 centavos. E a densidade da água é igual a 1 vezes 10 na 3 kg por metro cúbico. Tá. Eu não vou fazer muita coisa nessa questão, tá? Tanto é que eu até aqui, ó, já na próxima folha de slide já é uma nova questão. Eu só vou resolver somente e exclusivamente o item número 1. Por quê? Porque os outros itens envolvem outros conteúdos, que envolvem aí as nossas próximas aulas, tá? Mas a ideia é o seguinte, o que o problema quer? O custo na condição mensal mínima de 100 minutos mensais de uso do aquecedor é de R$50. Então tá, aqui está a nossa etiqueta. A nossa etiqueta tem informações, não diria secretas, eu diria escondidas. Vamos lá. Primeiramente, não escondidas, pequenas, pronto. Olha lá. Tensão nominal, 220 volts. Então, nós já sabemos que a nossa DDP é de 220 volts. Potência nominal, 5.400 watts. Então, a nossa potência, agora começou a questão.
A nossa potência é de 5.400 watts. Beleza. O que mais que o exercício nos deu de informação? Olha só. Ele quer saber o custo na condição mensal mínima de 100 minutos mensais. Aí, turma, da maneira que está aqui escrito, você teria que interpretar a etiqueta, mas não precisava, porque se ele te dá a potência, que é 5.400, e te dá o tempo que vale 100 minutos, dá para fazer de forma normal, energia, potência vezes tempo. Não tem segredo. Então tu vem aqui, ó, e faz, ó, energia igual a potência vezes tempo. Vamos lá. Como eu vou fazer uma regra de 3, ó, eu vou fazer uma regra de 3 com o quilowatt-hora custando 50 centavos. Então vamos nós. Daqui a pouco eu vou fazer a regra de 3, ó. Cada quilowatt-hora custa 50 centavos, tá? Então vamos lá. Potência. Veja aqui essa informação que é importante. Se tu quer fazer uma regra de 3 com quilowatt-hora, a sua potência tem que estar em quilowatt. Então, eu já vou fazer aqui, ó, 5.400 por 1.000, 5,4 quilowatts. Então, a minha potência é 5,4. E o meu tempo em horas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele valor 100 e vou transformá-lo para horas, dividindo por 60. Agora é matemática mais do que básica. Corta 0 com 0. 5,4 vezes 10 é 54. 54 dividido por 6, 9. Então vai ficar 9 kWh. Agora acabou. Se cada quilowatt-hora custa 50 centavos, 9 kWh, vou botar aqui C de custo. Então, isso aqui vai dar C de custo igual a R$ 4,50. Então, essa é a primeira forma de resolver. Se tiver alguma dúvida, fala aí. Beleza? Tranquilo? Professor, esse valor já é de um mês, porque foi usado 100 minutos e que o tempo do mês certo. Seguinte, Bruce, veja que ele não está falando, né, de mês. Ele não fica falando que vai usar 30 dias. Não, ele está falando aí, ó. Qual é o custo na condição mensal mínima de 100 minutos mensais? Então, ele me falou que vou usar aqui, usarei 100 minutos no mês. Ponto. Ele já deu a informação do tempo total em minutos. 100 minutos no mês. Fechou? Tá. Só que agora tem uma outra forma de enxergar. Eu diria a vocês que é uma forma até mais legal por um motivo. Gera uma expansão craniana, que é bem importante. Vou até trocar aqui de cor, vou pegar um verde aqui bem bonito. Então vamos lá, presta atenção. Veja a etiqueta como ela esconde informações. Ó, consumo em quilowatt-hora, beleza, por minuto de utilização diária. Então tá. O que está escrito aqui? Que você vai consumir 1 minuto por dia, 30 dias no mês. Ok? Se você consumir na condição mensal mínima 1 minuto por dia, 30 dias no mês, você vai consumir 2,78 kWh. Vamos anotar isso. Se eu consumir 1 minuto por dia durante um mês, ou seja, durante um mês, vou botar aqui um mês,
1 minuto por dia durante o mês, eu vou obter uma energia de 2,78 quilowatts. Oxi, deu um pane no sistema aqui. Alguém me desconfigurou. Quilowatts hora. Tá? O que quer dizer isso, professor? Vamos fazer aqui, ó. Isso aqui quer dizer o seguinte, quer ver, ó? Vou te mostrar. Vamos lá. Se é 1 minuto por dia no mês, então são 30 minutos. Então, 30 minutos desse aparelho ligado consome 2,78 quilowatts hora. Mas lembra que o problema queria 100 minutos. Então aqui vai ficar vezes, aqui é 100 minutos, ó, 100 minutos. E aqui eu vou colocar E de energia. Então vai ficar 30 vezes E, que é igual a, vamos fazer direto aqui, ó. 100 vezes 2,78 dá 278. E aí, como nós gostamos de matemática, eu vou arredondar aqui, ó. Se fosse 270, ficaria 270 por 30. 270 por 30 é 9. Então, esse valor aqui é praticamente 9. Que foi o que nós encontramos anteriormente. Mas, professor, por que não deu certinho 9? Porque aqui há um arredondamento, provavelmente, né? Aquele valor 2,78 é quase certeza que ele já veio arredondadinho. Por isso que a resposta deu praticamente, né? Deu arredondadinho aí 9. Tá? Então, como nós vimos lá, o quilowatt-hora custava 50 centavos. Então, é só fazer regra de 3 de novo. Professor, essa visualização aí é bem diferente, né? Meu Deus, eu não teria pensado nessa visualização. Parabéns. É por causa disso que nós estamos aqui, para ajudá-los a enxergar desta maneira, tá? Pessoal, vocês entenderam? Eu posso trocar de questão? Tá. Vamos para a próxima, então. A próxima é o seguinte. Vamos lá. Vamos trocar aqui. FUVEST. Bom, aqui, turma, vai, né, uma dica aí para a galera. Qual dica? Você que quer fazer vestibulares do tipo UFSC, que é um vestibular que exige bastante conhecimento, misturanças, fazer a prova da USP, ou seja, da FUVEST, é bem bom, muito bom, é excelente. Porque se você for bem nas provas da FUVEST, você vai passear na prova da UFSC. Porque por mais que a FUVEST seja de assinalar, né, e na UFSC seja de somatório, a prova da FUVEST é uma prova densa, com bastante conteúdo. Então te prepara muito bem para a prova da UFSC, que é uma prova conteudista. Já você que quer fazer a CAF, Enem, o FPR, entre tantos outros vestibulares e processos seletivos iguais, fazer a prova da Unicamp, da Unesp, são excelentes provas para treinar para esses vestibulares que eu falei. Se tu faz prova da Unicamp e da Unesp, tu vai passear na UFPR, na CAF e no Enem, ok? Isso faz parte desse primeiro momento. Como nós estamos nos preparando para o final do ano, se preparando aos poucos, fazendo essas provas, lhe dará uma base muito forte para quando um momento anterior à prova, que antecede a prova, resolver exercícios da prova específica. E aí, para se familiarizar a linguagem da prova, as técnicas de resolução da prova. Mas primeiro tem que se embasar em conteúdo. Por isso que é bom pegar essas provas que são conteudistas. Vamos lá. As lâmpadas incandescentes tiveram sua venda definitivamente proibida no país, por razões energéticas. Uma lâmpada fluorescente considerada energeticamente eficiente consome 28 watts de potência
e produz a mesma intensidade luminosa que uma lâmpada incandescente, consumindo a potência de 100 watts. Tá, vamos fazer por partes aqui, que eu já estou um pouco perdido. Muita informação aí no começo. Então, vamos começar. Eu tenho uma lâmpada fluorescente. Eu tenho uma lâmpada fluorescente com quais características? Vamos lá. Bom, é uma lâmpada que tem uma potência de 28 watts. Então, a potência vale 28 watts. Pode produzir a mesma intensidade luminosa que uma lâmpada incandescente. Opa, tem uma outra personagem na história. Lâmpada incandescente. É importante, professor, fazer as anotações? Sim, é importante. Incandescente. Tudo bem anotadinho. Então, essa potência cria a mesma luminosidade que a incandescente de 100 watts. Vamos lá. Que mais? A vida útil média da fluorescente são 10.000 horas. Nossa, essa danada dura 10.000 horas. 10.000 horas. A vida útil média da fluorescente é 10.000 e seu preço é de R$20. Vintão. Enquanto a lâmpada incandescente, olha que interessante, a vida útil é de 1.000 horas. Só que tem uma coisa, ela é baratinha, baratinha, custa apenas R$4. Será que vale a pena? Provavelmente não, né? Provavelmente não, porque por mais que o preço seja diferente, a potência é muito diferente, tá? A longo prazo fará diferença com certeza. Vamos lá. O custo da energia é de 25 centavos. É uma questão antiga, por isso está tão baratinho aí o quilowatt-hora. O valor total em reais que pode ser poupado usando-se uma lâmpada fluorescente ao longo da sua vida útil, em vez de usar lâmpadas incandescentes para obter a mesma intensidade luminosa durante o mesmo período de tempo é. Então, o que eu quero nesse exercício? É bem objetiva a questão. Eu vou usar uma lâmpada fluorescente durante a sua vida útil. Quanto eu vou economizar? Se economizarei. No caso, sim. Então, vamos lá. Tem duas formas de fazer essa questão. Primeira forma, fazendo o empate para a lâmpada fluorescente. E depois tu faz o empate para a lâmpada incandescente. Mas tem que tomar cuidado, turma, que a vida útil da fluorescente são 10.000 horas. Tá, o que isso quer dizer? Olha só como as coisas são, né? Conhecimento é libertador, né? Tu vai falar assim, vou economizar R$16. Não, tu não vai economizar R$16. Só para adquirir a lâmpada, só para comprar a lâmpada, tu já vai ter prejuízo. Porque a lâmpada fluorescente tem 10.000 horas. E a lâmpada incandescente funciona só 1.000 horas. Então, para que tu tenha 10.000 horas de funcionamento, tu tem que comprar 10 lâmpadas incandescentes. E 10 lâmpadas incandescentes dará R$40. Então, só na compra, tu já vai ter um prejuízo de R$20. Interessante, né? Só na compra, tu já vai ter um prejuízo de R$20. Por mais que ela seja mais barata, o tempo de vida útil dela é bem menor. Então tá. Bom, veja, não tem o que falar, né? Como é ruim uma lâmpada incandescente. Na compra, tu já leva uma ré. E ainda na hora de fazer conta, tu vai levar uma ré enorme, porque uma é 28 watts, outra é 100 watts. Então, ao invés de eu fazer duas contas, eu vou fazer uma só. É um jeito muito inteligente de resolver, que é o seguinte. Ao invés de fazer conta para fluorescente, conta para incandescente, eu vou fazer conta que eu vou economizar. Como assim? Energia economizada é igual a potência economizada vezes o tempo. Vou fazer conta. Energia economizada é igual a potência.
Qual potência eu economizo? Se foi 28, se era 100 e agora eu vou colocar 28, é só fazer 100 menos 28. Ou seja, 100 menos 28 dá 72. Então você economiza 72 watts. Deixa eu até anotar isso. Potência economizada. 72 watts. Tá? Mas como farei uma regra de 3, que cada quilowatt-hora custa 0,25 centavos, o que eu tenho que fazer? Transformar para quilowatts. Então, eu venho aqui e vou dividir por 1000 para transformar para quilowatts. Vezes o tempo de vida da lâmpada fluorescente, 10.000 horas. Então, já venho aqui e já coloco os 10.000 ali bem certinho. 10.000 horas. O que eu faço? Corto 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vai ficar 72 vezes 10. 72 vezes 10 nos dará uma energia economizada de 720 kWh. Então, agora é só fazer aí a continha. 720 kWh, e aqui vai dar o valor que eu botar de C de custo. Bom, se eu pegar 720 e multiplicar por 0,25, é a mesma coisa que dividir por 4. Se eu dividisse por 2, daria 360. Se eu dividir por mais 2, vai dar 180. Então, o C vai dar aqui, ó, R$180. Por que fica o tempo 10.000? Porque é o seguinte, a pergunta é, você pegando uma lâmpada fluorescente, qual será a economia? Então, o tempo de vida útil da lâmpada fluorescente é de 10.000 horas. Então, você vai ter a lâmpada de 10.000 horas. Por isso que eu peguei aqui e coloquei 10.000. Mas professor, de onde tu tirou isso? Do texto? Pode falar, Biana. É que eu, tipo, na minha cabeça deveria diminuir para saber a diferença entre as duas, que nem tu fez para potência. Tá, mas é o seguinte, vamos lá. Tu não vai economizar o tempo de uso. Você vai usar a lâmpada fluorescente. Você vai deixá-la usar, você vai usá-la até estragar. A lâmpada fluorescente, ela consome 28 watts de potência nas 10.000 horas de uso. Então, veja, se você trocar pela lâmpada incandescente, você vai ter uma economia na energia, porque a potência, aliás, se você pegar uma lâmpada incandescente e trocar para fluorescente, você vai ter uma economia não no tempo de uso, você vai ter uma economia na potência, que por sua vez é uma economia da energia. Então a ideia é o seguinte, ó, usando uma lâmpada fluorescente nessas condições, quanto você vai economizar com essa lâmpada? Então, tu vai ter como referência as 10.000 horas. Você não vai fazer 9.000 horas. Não, tu vai usar as 10.000 horas. Usando as 10.000 horas de vida útil da lâmpada fluorescente, quanto tu economiza? Aí é que tá o pulo do gato. Qual é o pulo do gato? Pode falar. Não, entendi já. Obrigada. Tá, aí agora qual é o pulo do gato da sua pergunta? O pulo do gato, o jump do cat da sua pergunta vem agora. Você economizou R$180 pelo consumo de energia. Mas, porém, no entanto, entretanto, todavia, para a lâmpada incandescente funcionar 10.000 horas, você não tem que ter apenas uma única lâmpada. Você tem que ter 10 lâmpadas. Por que 10 lâmpadas? Porque 10 lâmpadas vai dar 10.000 horas. Cada lâmpada, 1.000 horas. 10 lâmpadas, 10.000 horas.
Tá, isso faz diferença? Opa! Na aquisição de uma lâmpada fluorescente, tu vai gastar R$ 20. Mas para tu comprar 10 lâmpadas incandescentes, tu vai gastar R$ 40. Então, veja, olha que legal. Você economizou 180 de energia e de 20 para 40, você economizou 20 na aquisição. Então, como você economizou mais 20, no total você economizou 200 pila. Então, valeu a pena comprar a lâmpada fluorescente. Tá? Beleza? Quem tiver dúvida pode perguntar aí, por favor. Seguimos então. Beleza. Vamos para mais uma questão. Pessoal, é o seguinte. Cada vez mais, não é uma tendência de um vestibular, são vários. Cada vez mais os vestibulares misturam os conteúdos. Então, nós vamos fazer uma questão muito legal. É uma questão que vai misturar calorimetria com a aula de hoje. É uma baita questão, tá? Então, começamos. Uma jarra térmica com aquecimento elétrico e paredes adiabáticas pode ser utilizada para aquecer líquidos em seu interior, utilizando um elemento resistivo que aquece devido ao efeito Joule. Considere uma jarra térmica, vai começar a questão. Considere uma jarra térmica com aquecimento elétrico projetada para operar a uma tensão de 100 volts e corrente elétrica de 4 amperes. Vamos anotar isso. Vamos anotar isso, que isso é importante. A DDP são 100 volts, a corrente elétrica 4 amperes. Através de seu elemento resistivo para produzir seu aquecimento, efeito Joule. Deseja-se aquecer meio litro de água. Isso aqui é importante, tá? Quando tu fala de água, tu tem que ter noção que água, cada litro de água tem 1 quilograma. Então, se eu falar meio litro, meio, né? 500 gramas. Então, a massa vale 0,5 quilogramas ou 500 gramas. Aí vai depender muito da questão, se você vai usar meio quilograma ou 500 gramas. Depende da questão. De água com uma temperatura inicial de 15 graus Celsius, então a temperatura inicial 15 graus Celsius, até a temperatura final de 95 graus Celsius. Considere que não há troca de calor através das paredes da jarra e que o calor gerado pelo elemento resistivo é integralmente transferido para o líquido, ou seja, um sistema isolado. Não há troca de calor com o meio externo. Assinale a alternativa que mostra corretamente o tempo necessário para causar esta variação de temperatura. Pessoal, olha que interessante. Você está falando de energia aqui elétrica sendo convertida em calor. Tu quer saber tempo? Então, olha só, vai ter troca de energia, calor, vai ter tempo, obviamente terá potência. Então, vamos fazer o seguinte: potência é energia por tempo. No caso aqui, energia é na forma de calor. Então, eu vou colocar aqui, ó, calor por tempo. Só que o grande babado vem agora. Qual que é o grande babado? Se liga aqui, turma, que agora vem um babado forte. Qual que é o babado forte? Vamos lá. O babado forte é o seguinte. Sabendo que a DDP vale 100 volts e a corrente elétrica vale 4 amperes, só quero conferir aqui, com licença, o valor bem certinho. 104. Beleza, tá certo. Sabendo que vale 100 volts e 4 amperes, agora é a minha vez de achar a potência desse elemento resistivo. Porque o que acontece com um resistor? Ele dissipa energia elétrica na forma de calor. Então, se eu calcular a potência do resistor, eu acho a energia que está sendo dissipada num certo tempo. Então, beleza.
Então eu venho aqui agora, turma, e vou fazer continha. Qual? Potência igual a I vezes U, a famosa π. A potência é igual ao I, que é 4, e a DDP é 100. Isso nos dará uma potência de 400 watts. Lembrando que watts é sistema internacional. Watts significa 400 joules por segundo. Eu vou anotar isso aqui, ó. 400 joules por segundo. Isso aqui não pode sair da minha vista. Por quê? Vou fazer a continha agora. Vamos lá. No lugar dessa energia, eu tenho que saber se a energia aqui varia a temperatura ou muda de fase. No caso aqui, só variou a temperatura. O próprio problema falou. Então, eu vou usar aqui macete. Então, vai ficar potência igual a aqui macete. Tudo isso dividido pelo intervalo de tempo. Qual é a potência? 400. Qual é a massa? Agora vem o detalhe. Qual é o detalhe? O problema me forneceu 2 calores específicos. 1 caloria por grama grau Celsius, 4,2 joules por gramas grau Celsius. Qual que é o pulo do gato? Tá vendo que no lado esquerdo a energia está em joules. Então, no lado direito também tem que estar em joules. Por isso, o valor que eu vou escolher para o Czinho, eu vou escolher 4,2. Só que, agora que está o problema aqui, ó. A partir do momento que eu escolho 4,2, a energia está em joules e tá aqui, ó, tá em joules. A massa tem que ser em gramas, então eu não vou usar meio quilograma, eu vou usar 500 gramas. Por isso que aqui eu vou colocar 500 gramas, ó. Aqui é 500 porque a massa está em gramas, tá? Outra coisa importante, a temperatura, a variação dela em graus Celsius, tá aqui. De 15 até 95 dá 80. Tudo isso dividido pelo tempo que eu estou procurando. Só que perceba, aluno, que o tempo, qual é a resposta para o tempo? Em segundos. Porque como a minha potência está em joules por segundo, o meu tempo virá em segundos. Ok? Aí agora vem a sua habilidade matemática. Qual, professor? Eu não tenho habilidade. Tem sim, ó. Cortei 1, 2. 1, 2. Cortei. Tá? Se eu simplificar 4 por 4, dá 1. Se eu simplificar 40 por 4, dá 20. Então, eu já tenho aqui, ó. T. Olha só a matemática agora. 5 vezes 20, 100. 100 vezes 4,2, 420 segundos. Só que não tem resposta com 420 segundos. Então, eu vou ter que transformar para minutos. Então, para eu transformar para minutos, eu vou dividir por 60. Se eu dividir por 60, eu vou transformar para minutos. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 60, 420. Por isso que isso aqui vai dar 7 minutinhos. Então, essa é mais uma questão aí. Começa a ficar bem denso o nosso curso, né? O nosso curso está cada dia mais denso. Quem achava que ia ser lento, não é lento, tá? Fechamos aí essa aula de energia.